Disse querer, abre aspas, aniquilar os liberais e os fascistas de plantão, fecha aspas. O discurso foi feito na Comissão de Administração e Serviço Público. Dentro desse auditório, tem uma força robusta de quem se posicionou, de quem não custeou o alambrado no enfrentamento ao fascismo de plantão. Sem a ilusão de que a derrota do fascismo se dá exclusivamente pela via eleitoral, mas sem desprezar a necessidade de derrotar também eleitoralmente o fascista que estava na presidência da República. É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. Ontem, Glauber Braga agrediu o integrante do MBL na Câmara dos Deputados. O parlamentar chutou o homem identificado como Gabriel Costenaro e o expulsou das dependências da Câmara. Os dois seguiram discutindo no estacionamento da casa. Depois de serem apartados, foram levados para prestar um depoimento no Departamento de Polícia Legislativa da Casa. Vamos acompanhar. Isso! Olha isso, na bunda dele. E amanhã tá defendendo contra o aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. O parlamentar do PSOL também foi flagrado em discussão com o deputado Kim Kataguiri. Querem intimidade? Sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro, baixa a mão. Baixa a mão. Baixa a mão, não. Baixa a mãozinha. 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 Para começar, baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Bom, Silvio, discussão, baixaria ontem na Câmara dos Deputados. E a gente tem esse trecho que a gente acompanhou aí do deputado do PSOL, né, Glauber Braga. Nós aqui no programa sempre defendemos liberdade de expressão, nós na Revista Oeste, né, liberdade como um todo. Agora, quando você deseja ou quando você busca aniquilar ou extinguir a liberdade e o direito do outro se manifestar, isso é grave, né? Sabe, Paula, me lembrou aquele discurso do Mauro Iasi, não sei se alguém mais vai se lembrar, em 2015, se a memória não me trair agora, ele foi candidato à presidência, eu acho, em 2014, que ele fala, né, ele é um comunista, né, do PCB, é a Conlutas, um palco da Conlutas, que ele diz assim, desejo ao meu opositor uma boa espingarda, uma boa bala, depois uma boa pá e uma boa cova. Acho que é isso. Olha só, você tirar um pagador de impostos a pontapés de dentro da Casa do Povo, da Câmara dos Deputados, não me parece algo democrático. Como não me parece algo democrático, o colega dele, o deputado Quaquá, dá um tabefe, um supapo, né, dentro do plenário, num outro deputado que defende ideias diferentes, né, do espectro político da direita. Então, essa é a democracia, a defesa incondicional da democracia. Esse é o discurso do amor que passou pelas urnas em 2022. É isso que me deixa intrigado, porque fosse um parlamentar de direita tirando um cidadão a pontapés, empurrões de dentro do Congresso Nacional, hoje nós teríamos um escândalo com o envolvimento do Ministério Público, com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, estamos falando de alguém que tem foro de prerrogativa, né? Um parlamentar. Portanto, o ministro dando 24, 48 horas para ele se explicar. Talvez já fosse incluído em algum dos tantos inquéritos perpétuos que permanecem lá nos escaninhos do Supremo Tribunal Federal. Mas não, é um parlamentar do PSOL, ou é um militante do Partido Comunista, ou então é um parlamentar do PT, no caso do Quaquá, e o que é que acontece? Nada. Inclusive, na própria velha imprensa, há um silêncio absoluto sobre isso.
Um ou outro se manifesta pontualmente nas redes sociais, um pé de página aqui ou ali, mas não há a revolta que a gente assiste quando, por exemplo, qualquer parlamentar de direita aparece fazendo um discurso com o dedo em riste numa tribuna. É esse duplo padrão o que nós estamos assistindo. E é isso o que assusta, porque isso não tem nada a ver com democracia. Aliás, esse tipo de cena acontece em algum parlamento asiático, leste europeu, por aí. Augusto, nós resgatamos aí essa fala do Mauro Iasi, ele que é do PCB, né? É uma fala de 2015. A gente vai acompanhar. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Mas não existe comunismo no Brasil, né? Como o comunismo da Ibope, como falou o Alexandre de Moraes, como disse o Alexandre de Moraes, e como falou agora, pouco mais uma personalidade aí discorreu sobre isso. É um militar, nós discutimos outro dia, que falou que... Exatamente. Acabou o comunismo. O presidente superou. Esse aí tá bem. O Brasil, se fosse defendido por militares assim, tá bem. Tá bem. Piotr, vou aqui buscar o nome aqui, ó, ministro Francisco José Parente Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Diz que o comunismo acabou. O comunismo acabou. Brasil. Cuba não existe mais. Coreia do Norte. E ainda ele emendou, né, que ele quer um Brasil, ele quer que a esquerda quer um Brasil melhor, mais solidário e mais próspero. A esquerda. O Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro. Aliás, é o partido que junta um monte de artistas no Rio de Janeiro. Interessante, né? A turma da paz, do amor, do, sei lá, viva qualquer coisa. Né? Na nossa intelectual lá, que é a autora da teoria da supremacia anal. Márcia Tiburi. Márcia Tiburi. Então, eles se merecem, né? Mas como eles são totalitários, ditatoriais, violentos, e não estão no inquérito da violência, tem algum inquérito no Supremo deve caber isso aí, dentro da lógica de Alexandre de Moraes, algum inquérito cabe, porque ali cabe tudo, né? Então, aqui é uma confissão. A democracia para ele é um convívio dos contrários. Aliás, olha, o Poder 360 diz aqui que o Glauber Braga, não me arrependo sobre a agressão a militante do MBL aqui. Está aqui, diz claramente aqui que nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Eu duvido que ele consiga escrever, o deputado Glauber Braga, 2 linhas que façam algum sentido histórico sobre o sentido de fascismo. Eu tenho plena convicção disso. É impossível que ele vá definir. Não sabe, né, Ana? Eu acho que não tem condição. Então ele usa fascismo, quer ver? Não vamos aceitar. Nossa, tem uma naftalina aqui, né? Eles tentam nos intimidar, tentam através do medo fazer com que a gente recue. Mas ele está tirando o sujeito a pontapé e está dizendo que ele está se sentindo acuado. Nós não vamos recuar para militante fascista nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Bom, vai ter que responder, pelo menos, acho que no Comitê de Ética da Câmara, né? Suponho. É isso, né, Silvio? Vai para o Comitê de Ética, não é? A gente espera, né? Revisionismo histórico, né, Piotr? Eles não leram as páginas do que realmente foi o fascismo. Agora, é claro que todos nós somos absolutamente contra qualquer agressão física. Agora, o PSOL e o MBL estavam juntos pouco tempo atrás, em palanques, pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de genocida. Então, eles que se entendam, né? Bom, só que estava buscando o conceito, né, de aniquilar, que foi usado aí pelo Glauber, né? Destruir, exterminar, dizimar, matar, erradicar. Paulinha, o sujeito falou de paredão agora há pouco.
cova, bala, espingarda, na frente de uma espingarda. Não foi isso, Silvio? Como é que é o nome dele mesmo? Mauriazi. Quer dizer, mais claro que isso, impossível. Ele está querendo o extermínio. Mas crime hediondo é você questionar a lisura das nossas urnas eletrônicas que nem a Suprema Corte da Alemanha quis usar. Aí é crime, aí dá problema, né? Ou então você se esconder diante de uma confusão fora de um prédio público, você se esconder, inclusive, a convite de um guarda e você pegar 17 anos de cadeia. Aí é crime. E é por isso que o democrata que tentou matar o presidente Bolsonaro se filiou ao PSOL. Estava no partido certo. O PSOL não fez nenhuma nota ainda? Preocupado com o decoro, dizendo que não, isso vai ser apurado internamente, porque defendemos o decoro parlamentar, nenhuma nota do PSOL. É isso. Muito bem, então vamos lá. Bom, a gente segue trazendo as pautas de Brasília, porque ontem foi agitado, aí a Câmara aprovou na noite dessa terça-feira um requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que prevê sanções a invasores de propriedades rurais, como a proibição de ocupar cargos públicos ou participar de programas de assistência social. Foram 293 votos a favor, 111 contra e uma abstenção. O líder do governo na casa, deputado José Guimarães, do PT, tentou impedir a votação. Eu conversei, a deputada Bia, eu recorro aqui à deputada Bia, nós combinamos hoje no Colégio de Líderes que o PL 8, a urgência desse PL, bem como o outro PL 4268, iriam para a pauta, mas nós não votaríamos hoje, presidente. Está ouvindo, presidente? Nós não votaríamos hoje. Nós estamos no processo de negociação para poder não votar hoje, porque tinha outras matérias. No plenário, a deputada Bia Kicis, líder da minoria na casa, defendeu o projeto. Somente esse mês, 24 invasões em 11 estados. E já ouvi dizer também que aqui no Distrito Federal. Onde está a segurança jurídica de alguém que trabalha a sua vida inteira, que acorda de madrugada, que tem as mãos calejadas, que trabalha para plantar, para manter a sua terra produtiva? Porque sim, essas pessoas invadem terras produtivas, invadem terras que têm valor. Eles não querem aquelas terras que estão abandonadas e que eles poderiam sim ocupar e de acordo com a reforma agrária, de acordo com o que diz a lei. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, comemorou a aprovação do requerimento. Nas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, a pauta anti-invasão avança, fecha aspas. O líder da bancada ruralista também criticou o anúncio do programa Terra pra Gente, do governo federal, para destinar terras para a reforma agrária. Abro aspas novamente. E pasmem, após invadirem criminosamente 24 áreas, os invasores do MST ganharam do governo uma prateleira de terras, programa de reforma agrária no Planalto. É a prova cabal de que no Brasil do PT, o errado é o certo e o crime, se cometido pelos aliados, compensa. Fecha aspas. Com o requerimento de urgência aprovado, a proposta, então, poderá ser votada nas próximas sessões diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara, Silvio. Então, ontem foi aprovado aí esse requerimento de urgência, o que acelerou a tramitação desse projeto de lei que visa inibir aí um pouco as invasões de terra. Foram 24 invasões, segundo aí o deputado Pedro Lupion, só na última semana. Paulo, já passou da hora do Brasil dar um basta nessa história de abril vermelho. O que é abril vermelho? É uma espécie de autolicença que esses bandoleiros do MST, o movimento fora da lei, se concede para invadir a propriedade privada. Isso é inconstitucional. A propriedade privada, o direito à propriedade privada está previsto na Constituição. A cerca está lá para ser respeitada. E nós cansamos de repetir aqui que o movimento dos trabalhadores sem terra, ele é formado por um grupo de pessoas que arrebanha outras humildes, que
que tem o sonho de ter uma terra própria para plantar, para começar uma vida. Isso é dignidade. Essas pessoas são atraídas por esses bandoleiros para invadirem terras sucessivamente, e a titulação da terra, a regulação fundiária nunca chega, jamais chega. Chegou nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Nos governos do PT não tem titulação de terra, porque essa massa de manobra ela é interessante. O MST ele é instrumentalizado pelo governo. A CPI do MST, embora tenha acabado da forma como acabou, ela jogou luz, ela trouxe para a superfície o que é esse movimento. São pessoas humildes que vivem em condições precárias, como se diz em Brasília, análogas à escravidão, sem o mínimo de saneamento básico, levadas de uma terra para outra, e estamos falando de invasões de terras produtivas, inclusive com lavagem cerebral, ideológica. Os galpões com imagem de Che Guevara, marxismo de cabo a rabo. É puramente ideologia comunista, socialista. Então o PT, ele utiliza isso. Não à toa as invasões acontecem nos governos do PT. O PT deu ao MST um ministério chefiado pelo Paulo Teixeira. O título de desenvolvimento agrário é só o letreiro na esplanada dos ministérios. Eles têm as superintendências do INCRA, eles têm a CONAB, que é a central de abastecimento, eles têm todas as autarquias, eles dominaram tudo e tem muito dinheiro, é claro que tem. Não à toa promovem uma invasão atrás da outra. Não à toa o líder desse movimento estava na comitiva presidencial que foi a China. O que foi fazer o senhor Stedley numa viagem presidencial à China? Então, é preciso mostrar o que é que está acontecendo, é preciso que o Brasil acabe com o Abril Vermelho. E esse pacote contra a invasão de terra, ele é muito produtivo, ele é muito útil, inclusive porque ele deixa claro, o cidadão que for flagrado derrubando cerca perde o direito ao Bolsa Família. Quem vai dizer que isso está errado? Se você recebe um produto de assistência social do governo, ou seja, se o governo está lhe dando a mão, você quer invadir a terra de alguém? Há cenas na história de matança de animais, destruição de plantas, de material genético. Eu me recordo, por exemplo, em 2006, a Via Campesina, Aracruz Celulose, próximo a Porto Alegre. Aquelas mulheres campesinas, 2.000 mulheres, vamos comemorar o Dia da Mulher, invadem a Aracruz Celulose e destroem tudo. O que tinha ali de movimento pró-terra? Nada. É destruição, é isso que eles deixam, um rastro de destruição e, infelizmente, de pessoas pobres que estão sendo arrebanhadas ideologicamente. E um dia descobrem a verdade. Ana? Paula, o que acontece que agora, por causa do advento, né, das redes sociais, que o Alexandre de Moraes hoje disse que éramos felizes, né, e não sabíamos, a população entendeu os reais propósitos do MST. E o atual governo tem um problema, porque as pessoas já entenderam que o MST é um grupo de terrorismo doméstico. Eu estava procurando exatamente aqui para mandar para a nossa produção aquele vídeo, mas vocês encontram aí na internet, de uma ex-integrante do MST na CPI, né, do MST, uma ex-integrante que diz que famílias eram usadas pelo movimento. Ali emocionada, chorando, a Gleisi Hoffmann até tentou calar, né, intimidar a mulher, uma ex-integrante do MST. E o que acontece é isso. Hoje o governo tem que lidar com o agro, que não tem grandes sorrisos para este governo, até porque o agro foi chamado de fascista durante a campanha presidencial de 2022. Mas o agro hoje é uma das nossas principais engrenagens econômicas, se não a principal engrenagem econômica, então o governo precisa tentar se entender com o agro, mas ao mesmo tempo ele apoia, como o Silvio muito bem mostrou, com até viagens dentro do avião presidencial, o movimento de terrorismo doméstico. Isso tudo só foi conhecido com uma profundidade de detalhes muito importante para qualquer debate intelectualmente honesto por causa das redes sociais.
Então, não tem mais volta. O governo vai ter que colocar esse braço do MST, ele não tem mais como se desvencilhar, né, do MST de uma hora para outra, mas a população já entendeu que o MST é apenas um movimento usado para atacar famílias, para ameaçar famílias, para usar famílias, e que de projeto social ou preocupação social ou familiar, esse movimento não tem absolutamente nada. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, exaltou a gestão de recursos da Força nesta quarta-feira. Hoje, durante uma audiência na Câmara, o militar fez uma comparação entre os gastos para manutenção de quartéis e as despesas de universidades federais. Hoje, a gente gasta nos quartéis para alimentar a nossa tropa R$ 11,65 por dia. R$ 11,65 por dia. Né? Não é nada. Não, por homem, por dia. R$ 11,65. Todas as refeições. Né? Hoje, chorando em qualquer quartel, eu convido os senhores a entrar em qualquer quartel. Vai entrar no quartel, por exemplo, no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, ou vai entrar em um quartel no meio da selva, vai estar a grama cortada, o quartel limpo, o quartel arrumado. Vamos entrar numa universidade qualquer para ver como é que está, em termos de manutenção, quanto se gasta para manter um quartel e quanto se gasta para manter uma universidade. Então, são aspectos que eu queria colocar para a questão de como a gente gasta e o que a gente faz. Muito obrigado. Bom, também participaram desta sessão o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas, Marcos Sampaio Olsen, da Marinha, e Cândido Damasceno, da Aeronáutica. Durante o debate, o deputado Marcel Van Hatten fez uma dura crítica ao comando do Exército. O que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos, quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas, o que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá? Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. E aí, Piotr, fala dura essa do deputado Marcel Van Hatten em relação às Forças Armadas. Tem duas coisas. A manifestação que faz aí o deputado Marcel Van Hatten, pegando exatamente pelo depoimento dele, tem uma mácula na imagem do Exército que o Exército vai ter muita dificuldade como instituição, até porque foi feita por um general especificamente, naquela operação Perfilde em relação às pessoas que estavam em frente ao quartel do Exército lá em Brasília. Aquilo é uma mácula na imagem do Exército, porque os manifestantes foram informados que eles estavam sendo protegidos e, na verdade, era uma operação para prendê-los. E óbvio que dentro do que se prevê e se espera das Forças Armadas é garantia da lei e da ordem. Não está sujeito a perfídia contra o próprio cidadão. Que, convenhamos, estava ali na frente da unidade do Exército, não tinha nenhuma agressão, não tinha nenhum crime naquilo. A Constituição garante a manifestação, mesmo que aconteceu no dia 8, a Operação Perfídia vem justamente disso. O que aconteceu no dia 8, se você individualizar a conduta, que é o mínimo de direito que deveria ser garantido a todos aqueles manifestantes, você vai ver ali que, obviamente, quem depredou paga, tem lei para isso.
Quem não depredou é manifestação livre. Se você não fez depredação, é manifestação. Quantas vezes houve manifestação na esplanada dos ministérios ou ali na Praça dos Três Poderes? Então, quer dizer, tem uma mácula na imagem do Exército, que o Exército, como instituição, vai demorar muito, até porque, independentemente do que uma pessoa ou outra poderia pensar se o Exército seria exatamente, ou as Forças Armadas seriam, e eu já disse desde o começo, estou falando de muito tempo atrás, não cabia esse poder moderador, não existe poder moderador na Constituição, nem do Supremo Tribunal Federal, como imaginou o ministro Toffoli outro dia, numa declaração absolutamente também infeliz, não existe poder moderador, mas o Exército defende as leis, defende a Constituição. E pode ser, inclusive por esse artigo que se imaginou ser a razão do poder moderador, pode ser chamado por qualquer dos poderes para defender a lei e a ordem. E a lei está expressa na Constituição da República Federativa do Brasil, lá na Constituição de 5 de outubro de 1988. Este é um assunto, e esta crítica o Exército vai ouvir sempre. E por culpa do próprio Exército, eu não vou me lembrar exatamente daquele general que depois conversou, o presidente me ligou, como ficou todo pimpão, uma coisa assim, demeritória para um oficial general, né? Como precisar de uma ligação do presidente e achar que ficou... Escuta, se contenha, né, nessa manifestação completamente desnecessária. Agora, eu vou pegar o trecho em que o general fala, porque também tem coisas importantes ali, em que ele fala que os quartéis, até pela questão da disciplina e de que sim, os militares são todos levados a cuidar das próprias instalações. Eu fui aluno da Marinha em Florianópolis em 1990, da Escola de Aprendizes Marinheiros. Fui aluno do Senai em Piracicaba. Em todas essas duas escolas, os alunos é que limpavam as escolas. Tinha operação de faina, como se chamava lá, do ferrinho, para tirar o mato que crescia entre os paralelepípedos, limpeza de banheiro, pintura da escola, tudo isso. Eu mesmo, obviamente vindo dessa educação, fui uma vez à Universidade de São Paulo, estou falando começo dos anos 2000, fui num curso depois que eu saí do programa de rádio que eu tinha e cheguei e vi a escola mato crescido e falei, cadê os alunos? No dia seguinte eu falei no meu programa, nossa, vieram para cima de mim, como pode, mas por que aluno de universidade pública que já tem aquilo de graça? Porque aquilo é pago por todo mundo que paga ICMS no país. Não é de graça, alguém paga para você estudar lá. Esse sujeito não pode cuidar da escola? Há vídeos de japoneses limpando as escolas. Aqui no Brasil, há professores que fazem isso com alunos também. Por que isso não pode, obviamente, ser também das universidades? Essa comparação de como funciona nas escolas militares e como funciona nas universidades públicas é válida e também precisa ser levada a sério. Não diminui em nada, não isenta em nada a mácula que o Exército criou para ele mesmo naquela operação perfídia que foi vergonhosa. Pois é, Augusto, muita gente aqui no chat elogiando aí a crítica do deputado Marcel Van Hatten, que nós acabamos de acompanhar. Concordo com o que disse o Piotr, e acho que é esse tipo de manifestação, que deveria ter havido algo parecido quando surgiu a chance de se interpelar o Alexandre de Moraes hoje. É isso que eu peço, não é muito. Sim. É a cobrança justa, como foi feita pelo deputado Van Hatten. Ana, quero te ouvir aí. Tem dois pontos, né? Primeira, que a gente acompanhou ali do comandante reclamando, ou falando sobre os cortes no orçamento das Forças Armadas, e também a declaração do deputado Marcel Van Hatten. Então, Paula, eu vou seguir exatamente essa linha, né, do Piotr. Tanto desmando, né, tantas inconstitucionalidades, uma agressão diária à nossa Constituição, né, que hoje é o nosso maior problema. Temos problemas sociais? Temos. Temos problemas econômicos? Temos problemas políticos? Temos vários problemas. Mas nós não vamos conseguir resolver esses problemas se a Constituição não é respeitada. Porque se na Constituição uma prerrogativa do Legislativo é ferida o tempo todo, ou do Executivo, ou do cidadão, como liberdade de expressão, não adianta discutirmos absolutamente reforma nenhuma, programa nenhum, orçamento nenhum. Então, se não colocarmos a Constituição de volta, olhando para o norte jurídico, não adianta. Piotr foi muito feliz em trazer a individualização, né, das condutas e dos julgamentos, das penas
daqueles que hoje estão presos, né, pelo 8 de janeiro, o que aconteceu no 8 de janeiro, a parte determinada ali ao Exército, entrem aqui nesses ônibus e todos foram presos, levados para cadeias, para Papuda, para outros lugares, muitos com tornozeleira eletrônica, uma traição muito grave. A mácula na imagem das Forças Armadas, do Exército, vai ficar por muito tempo. Lembrando que uma pesquisa recente, de poucos anos atrás, as Forças Armadas eles eram vistos no Brasil como as instituições em que o brasileiro mais confiava. Será que a mesma resposta vai sair, né, de uma nova pesquisa hoje? O Exército até hoje, por exemplo, não se pronunciou sobre o general G. Dias. O general G. Dias, eles não têm nada para falar sobre o general G. Dias. Não vou nem me estender aqui, porque a nossa audiência está cansada de saber, né? Agora, outro ponto também, que o Exército não se manifestou. O ano passado, o governo Lula revogou o programa de escolas cívico-militares. O que eles acham, né, sobre isso? Então, tem muita coisa na frente, com todo respeito, né, dos R$11 e alguma coisa que eles estão pleiteando para cada soldado. Principalmente a volta à normalidade constitucional. Vou repetir aqui, vou ser chata. Há um ex-assessor do presidente preso, Felipe Martins. Vocês do Exército conseguem falar o nome dele? Felipe Martins está preso, já provou a sua inocência, está preso desde o dia 8 de fevereiro. Uma senhora com 71 anos foi condenada a 17 anos de cadeia. E tudo que os senhores têm para falar é sobre os R$11 por dia por soldado. E só para completar, né, no caso do Felipe Martins, o advogado dele, o Sebastião Coelho, desembargador aposentado, continua sem acesso aos autos, ao processo. Ele já fez o requerimento, já pediu ao STF, mas até agora, nesse momento, ele ainda não tem acesso ao processo para poder fazer a defesa do seu cliente, que segue preso desde o dia 8 de fevereiro. Mais uma boa pergunta a ser feita ao ministro na visita ao Congresso. Eu não sei quais outros parlamentares estavam, mas o Rodrigo Pacheco recebeu ali, então ele deveria, o Rodrigo Pacheco, que é conhecedor do direito, sabe que um advogado tem que ter acesso aos autos, né? É o mínimo, né? Não fez, né? Mas o Rodrigo Pacheco é hoje o líder do governo no Congresso, é mais ou menos esse o cargo que ele tem lá. Lula pretende gastar R$200 milhões neste ano para tentar melhorar a comunicação do governo nas redes sociais. A licitação, aberta pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, prevê a contratação de 4 empresas para executarem diversos serviços. Entre eles, o mapeamento de influenciadores digitais, análise das opiniões dos brasileiros a respeito das ações do governo e também a fiscalização de supostas notícias falsas. Até o momento, 24 agências de publicidade apresentaram propostas. Segundo a SECOM, a escolha das empresas vencedoras da licitação vai ocorrer dentro do critério técnico e não de preço. Chamado de política digital por Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o novo contrato deve estar ativo até junho. Bom, para quem nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro, para quem está chegando agora no programa, daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto, claro, do relatório que foi divulgado pelo Comitê do Congresso Americano, com as decisões do ministro Alexandre de Moraes e também do Tribunal Superior Eleitoral. Mas antes, quero dar as boas-vindas a Rodrigo Constantino, hoje quinta-feira conosco. Boa noite, Consta. Vamos falar um pouquinho aí para aquecer os motores sobre a gastança do governo. Essa é mais uma tentativa para tentar melhorar os índices de popularidade do governo Lula às custas do povo, né, da população. Aí vai custar, aí estão pretendendo gastar R$200 milhões em comunicação digital. Consta, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Silvio, boa noite, Piotr, boa noite toda a nossa audiência. De alguma forma, essa primeira pauta está associada à mais importante do dia, né?
porque é exatamente a milícia digital do PT. Tudo aquilo que a esquerda radical acusa no seu adversário, ela o faz diante de um espelho. Ela aprendeu muito bem com o titio Lenin. Então, falavam muito de gabinete do ódio, milícias digitais, tem até inquérito do ministro Alexandre sobre isso, e na prática, quem tem uma milícia digital e está oficialmente abrindo licitação para poder gastar uma montanha de recursos públicos com isso, né, é o próprio PT. Agora, quando o produto é ruim, e o Lula é muito ruim, não há marqueteiro que dê jeito. O Bolsonaro botava uma prancha de Moribug, ligava um telefone, fazia live toda quinta-feira com os papéis na mesa, dava uma mega audiência. O Lula, com jornalista da Globo, entrevistando e tudo, teve que parar com as lives imitando o ex-presidente, porque não tinha audiência, não dava 3, 4 mil pessoas ao vivo. O presidente Bolsonaro vai em qualquer lugar do Brasil, arrasta uma pequena multidão. O Lula não pode sair, né, a menos que tenha ali uma claque administrada, controlada. Então pode gastar 200, pode gastar 500 milhões, pode gastar até 1 bilhão. E pode botar todos os influenciadores que imitam focas a serviço dessa agenda. A agenda é nefasta e graças às redes sociais que eles querem censurar no consórcio PT, STF e velha imprensa, graças às redes sociais, uma boa parcela da população hoje já sabe disso. Silvio Navarro, muito boa noite. Pessoal aqui no chat perguntando sobre o relatório aí do Comitê do Congresso Americano. Já vamos entrar nesse assunto, mas antes quero te ouvir aí dessa gastança do governo. 24 empresas, agências de publicidade já apresentaram propostas aí do governo federal que tenta mudar aí essa queda, né, na popularidade que a gente tem visto diante das últimas pesquisas. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, meu amigo Constantino Piotto. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Paula, olha, a única palavra nesse enunciado que você trouxe para a gente, o número de empresas, as cifras, governo Lula, agências de publicidade, a única palavra que traz algum mínimo conforto é licitação. Porque governos do PT e agência de publicidade, no passado, a minha memória não me deixa falhar, é sinônimo de corrupção e desvio de dinheiro público. A gênese do mensalão passa por agência de publicidade. 92 milhões de reais para SMPIB e para DNA Propaganda, as duas agências que operaram, ou pelo menos ajudaram a lavar o esquema do mensalão. Se a gente andar um pouquinho no tempo, em 2016, temos a Pepper, Gilles Azevedo, alguém se lembra? Era um assessor da Dilma, delação premiada, dinheiro de agência de publicidade, abastecia a campanha de forma ilícita. E se a gente voltar um pouquinho só no tempo, ainda está mal explicada uma história que envolve a Mind, a Choquei e pessoas ou perfis por aí nas redes sociais. Então, tudo isso é muito complicado. Agora, em relação às cifras, eu fico me perguntando, os hospitais não estão cheios, as filas, maior epidemia de dengue da história do Brasil. Está faltando remédio para hanseníase, por exemplo. Tem déficit em sala de aula, em escolas. Não tem nenhuma obra do PAC em andamento. Será que não tinha outro lugar para colocar dinheiro? É óbvio que eles vão pagar militância digital com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos pagadores de impostos, para tentar criar algum tipo de narrativa, porque esse governo já derreteu. O governo Lula não sobreviveu há 15 meses. Não tem mais absolutamente nenhum programa, são 40 ministros e toda uma tropa de choque por trás de assessores e ninguém conseguiu ter uma boa ideia sequer até agora. Então, o que eles vão fazer? Tentar criar cortinas de fumaça, tentar criar maquiagem por meio de propaganda. Enquanto isso, pode ter certeza que o Brasil já entendeu o que está acontecendo. Bom, e você que está nos acompanhando e também você que está chegando agora, quero convidar você também para participar do nosso programa. É só mandar um vídeo de até 30 segundinhos na horizontal com a sua mensagem. Lembre-se de dizer o seu nome, a cidade de onde você nos acompanha e o que está achando aqui do nosso programa. O número do WhatsApp é o 11 99 201 2487, está aparecendo aqui na nossa tela. No final do programa, como sempre, a gente exibe alguns vídeos aí da nossa audiência, a gente compartilha com você sempre ao término do nosso programa. Bom, agora a gente entra no assunto
que está tomando o noticiário desde ontem à noite. Na noite de ontem, quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Na noite dessa quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Nomeado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, caso Brasil, o documento de 541 páginas revela que ao menos 300 pessoas foram perseguidas por meio de decisões do ministro. O relatório foi produzido a partir dos registros enviados pela X-Corp ao Comitê da Câmara Norte-Americana. Em um dos trechos, o documento aponta que estes registros revelam, abre aspas, que pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social, fecha aspas. O parecer destaca ainda que as exigências foram direcionadas especificamente aos críticos do atual governo, em especial a integrantes conservadores do Legislativo Federal, e mostra também os principais alvos do ministro. Entre eles está Jair Bolsonaro. O documento afirma que o TSE censurou o ex-presidente semanas depois das eleições de 2022 por considerar Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular no X por meio de mensagens que eram supostamente falsas ou estavam fora do contexto. Outro nome mencionado no relatório do comitê é o de Bruno Ayub Monteiro, Monarque. Segundo o texto, o comunicador foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes por criticar justamente, abre aspas, a censura a brasileiros, fecha aspas. Um dos argumentos utilizados por Moraes para fundamentar sua decisão foi a realização de uma entrevista feita pelo influenciador com o deputado Felipe Barros, em que supostamente são propagadas, aspas para o ministro do Supremo, notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais, fecha aspas. Na decisão, Moraes afirma que Monarque pode ter atuado como instigador dos atos do 8 de janeiro por meio das redes sociais. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. O clima esquentou ontem à noite, é muito bom que hoje, quinta-feira, temos 2 correspondentes dos Estados Unidos para trazer aí a temperatura também por aí, Ana. E aí quero aproveitar, nós fizemos aí um retrospecto, tentamos fazer um resumo, porque são 541 páginas, tem muita coisa para a gente comentar aqui ao longo do programa, desse relatório que foi elaborado aí pelo Comitê da Câmara dos Deputados do Congresso americano, Ana. Mas a gente fez também uma arte só para a gente trazer também um cronograma, uma cronologia dos fatos, porque nós temos falado aqui no programa desde o início desse mês de abril que a coisa iria escalar, que a coisa não iria parar, que iria avançar o assunto. E a gente tem acompanhado, mas é importante que quem nos acompanha também do outro lado da tela esteja na mesma página, né, Ana? Porque pode ser que alguém tenha perdido algum fato aí pelo meio do caminho. Então a gente preparou uma arte, que eu vou até pedir para a produção exibir na tela, só para a gente trazer rapidamente aqui a cronologia dos fatos. Então nós temos aí no dia 3 de abril, temos aí, produção, essa arte está pronta para a gente exibir? Senão a gente começa com um comentário. Ah, tá aí, pronto. No dia 3 de abril, nós temos então o jornalista americano Michael Shellenberger, também com participação de 2 jornalistas brasileiros, divulgando os documentos do Twitter Files Brasil, que é aquela troca de e-mails aí de funcionários da rede social sobre decisões judiciais brasileiras. No dia 6 de abril, então, o empresário Elon Musk, dono da rede social X, entra com os 2 pés nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes, se manifesta nas redes sociais, faz aquela frase, aquela pergunta para o ministro Moraes, por que tanta censura no Brasil? E diz, inclusive, que vai liberar documentos e as contas que estão bloqueadas aqui nas redes sociais. No dia 7 de abril, o ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu
Elon Musk no inquérito das milícias digitais, inclusive estipulou uma multa diária caso Elon Musk descumprisse as ordens judiciais aqui de bloqueio das contas nas redes. No dia 10 de abril, o representante do X no Brasil, advogado Diego de Lima Gualda, apresenta uma carta de renúncia e deixa o cargo. E ontem, então, dia 17 de abril, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou os depoimentos dos representantes da rede social X e culminou, então, ontem com a divulgação desse relatório que foi elaborado pela Câmara dos Deputados, ali esse comitê dos Estados Unidos, divulgando decisões tanto do ministro Alexandre de Moraes do STF como também do Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, a gente fez um resumo aqui para todo mundo nos acompanhar, Ana, e agora quero te ouvir para a gente tentar ajudar também a quem nos acompanha, né? Como é que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes foram parar nessa comissão? Qual é a força que ela tem e o poder também de fazer alguma coisa neste momento, Ana? Tem alguma força, algum impacto que essa comissão pode ter, né, nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo? Bom, vamos lá, ufa, né, Paula? Que lenha, não é mesmo? Que lenha, que história, que imbróglio histórico para o Brasil e também para os americanos aqui. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, querido Consta, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu li as 541 páginas. Eu fui dormir quase 5 horas da manhã e eu imprimi todas as páginas e fui riscando ali as coisas mais importantes. E poderíamos fazer um programa inteiro só sobre essas 541 páginas. Esse é o resumo. Tem muita coisa ali para ser discutida, para ser mostrada, para ser exposta, mas eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, Paula. Eu sei que vamos voltar a esse assunto, então não vou me estender muito nesse primeiro comentário. O que impressiona nessas 541 páginas é que o relatório dos deputados dessa Comissão para Assuntos Judiciários, né, do Judiciário na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o relatório tem mais ou menos 80 páginas. As outras centenas de páginas são decisões do ministro Alexandre de Moraes que ele colocou sob sigilo no território brasileiro. Então, acho que a primeira impressão é que a jogada estratégica e política do Elon Musk de simplesmente comply, né, obedecer à ordem, mesmo que inconstitucional, do Alexandre de Moraes no Brasil para que as contas não fossem desbloqueadas e as ordens sob sigilo não se tornassem públicas, o escritório de advocacia que responde pelo Elon Musk no Brasil disse, ok, as ordens serão respeitadas. Mas o que Elon Musk fez? Trouxe exatamente todos esses documentos para os representantes do povo americano, e aí com uma certa preocupação em cima daquela lei que eu venho comentando aqui, que se chama FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. É uma lei do final dos anos 80 que protege, né, os americanos e as empresas americanas, e diz que as empresas americanas não podem violar as leis e as constituições de outros países, nesses países em que essas empresas americanas estejam estabelecidas, como é o caso do Twitter/X. Né? Então, isso levantou muito ali o alerta para os deputados americanos, e agora eles querem respostas. Logo depois desse relatório, a própria Comissão de Assuntos para o Judiciário também tornou pública uma declaração pedindo, intimando o governo Joe Biden para mostrar também as comunicações entre o governo Joe Biden e o governo do Brasil. Isso também, comunicação entre a embaixada e os consulados, né? Para finalizar esse primeiro comentário, Paula, tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma frase
que resume muito bem uma frase do relatório do comitê, que diz o seguinte: em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro, no caso o Monark, que mostramos aqui, por criticar Moraes por censurar brasileiros. Tem outros absurdos ali, como o do Flávio Gordon, por exemplo, que a ordem de remoção dele foi por compartilhar um conteúdo do New York Times, que criticava as urnas eletrônicas. Muita coisa estranha, para dizer o mínimo, nessas 541 páginas. Eu sei que a gente vai voltar nesse assunto, mas como nós sempre brincamos aqui, este foguete do Elon Musk não dá ré. Essa caixa de Pandora, tão bem protegida por Alexandre de Moraes, né, e todos os seus minions do consórcio dele, foi aberta e não vai mais ser fechada. Adalberto Piotto, muito boa noite. Quero te ouvir aí nessa primeira rodada inicial. A gente vai trazer vários aspectos aí desse relatório que foi nomeado aí o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, caso Brasil, que foi elaborado por esse comitê do Judiciário da Câmara dos Deputados, né, dos Estados Unidos. Então, queria que você trouxesse aí umas primeiras pinceladas desse relatório que mais te chamou a atenção, esse documento que traz aí 88 decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, muitas delas que estavam em sigilo. Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Constantino, Ana Paula, que já nos trouxe aí, boa noite também, que já nos trouxe aí informações exatamente dessa visão que agora traz, obviamente, a lei americana. E eu vou pegar dois aspectos rapidamente, porque a gente tem muita coisa para discutir. Primeiramente, o que o Congresso americano está apontando sobre neste relatório são infrações no Brasil da lei brasileira. O detalhe é só o Congresso americano reafirmando o que nós estamos dizendo aqui há muito tempo. Vamos pegar um aspecto. Dessas 150 contas, interessante que agora a gente já sabe quantas foram bloqueadas. Dessas 150 contas, pela lei brasileira, e aí a gente vê o tamanho do arbítrio, quantas tiveram o direito ao devido processo legal que prevê direito ao contraditório e à ampla defesa, o que sugere acesso aos autos pelos advogados. Quantos são os advogados que reclamam que não têm acesso, que não conseguem defender? Pessoas que lá atrás diziam assim, eu estou bloqueado, recebi uma informação da rede social e não consigo fazer mais nada, eu nem sei. E aí vinha só a informação de que era uma decisão legal, uma decisão do judiciário brasileiro. E ponto. Essas pessoas todas tiveram violados todos os seus direitos fundamentais da Constituição brasileira. Tem uma gente aí que, deve ser gente que gosta de censura, né? Que está dizendo assim, mas é o Congresso americano. O que o Congresso americano está apontando, o que o Elon Musk apontou, o que, por exemplo, os jornalistas do Twitter Files lá atrás apontaram, é que a lei brasileira estava sendo violada por autoridades do judiciário brasileiro. E que brasileiros estavam sendo vítimas da violação dessas leis. Que a Constituição brasileira não estava sendo seguida. E eu vou insistir aqui, eu sei que isso parece lugar comum, mas o óbvio precisa ser dito nesse país. A Constituição brasileira foi escrita por parlamentares brasileiros, constituintes eleitos, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Não é uma novidade no Brasil. Não é novidade nem o pacificado entendimento que vivíamos em democracia nesse país. O abuso começou lá em 2019. As coisas diferentes começaram lá em 2019. É contra isso que os brasileiros estão reclamando. Daí a pergunta, se o governo Biden ficou omisso, o governo brasileiro foi complacente. Este atual governo está sendo complacente, porque o anterior gritava contra, defendendo que se jogasse dentro das 4 linhas, a liberdade de expressão. Então a pergunta que precisa de resposta agora é, essas 150 pessoas tiveram seus direitos garantidos de oferecer o contraditório? O devido processo legal, com ampla defesa? Não. Nós sabemos que não tiveram. E as poucas que tiveram alguma coisa, não justifica que uma não tenha tido. Essa é a lógica da legislação, vale para todo mundo, a todo momento.
Consta, quero te ouvir, como é que está a repercussão da divulgação desse relatório aí pelo Congresso americano, do Twitter Files Brasil, e conta um pouco também sobre o peso dessa comissão, dos integrantes que fazem parte aí dessa comissão que elaborou esse relatório, e se realmente, qual o poder que eles têm de fazer alguma coisa, né, de efetivamente trazer algum resultado, enfim, de chamar atenção para a divulgação de todos esses documentos e decisões aqui do ministro Alexandre de Moraes e do TSE. Bom, é óbvio que é uma comissão republicana, né, e eles estão tentando encontrar um paralelo do que vem fazendo uma ala da esquerda democrata aqui nos Estados Unidos, defendendo cada vez mais esse método de censura que nós vimos no Brasil. Então, a Câmara está dividida, né, é difícil imaginar que isso vá realmente ter efeitos concretos muito drásticos aqui nos Estados Unidos enquanto Joe Biden for o presidente, mas se o Donald Trump voltar à Casa Branca, como algumas pesquisas indicam, que é o que deve acontecer, né, aí é um game changer, como os americanos diriam. Aí realmente tem muitas opções que podem estar à mesa para até punir com certas leis existentes nos Estados Unidos aqueles que são considerados, então, ditadores ou aqueles que beneficiaram, de alguma forma, a ditadura. A grande questão que os republicanos estão colocando é até onde Joe Biden ajudou nessa censura que eles escancararam que ocorreu no Brasil. Eu sou parte, né, desse inquérito, vocês vão lembrar que em vários programas aqui na Revista Oeste eu cheguei a fazer um apelo ao ministro Alexandre de Moraes que mostrasse ao Brasil e ao mundo aquilo tudo que ele tinha sobre mim. Né? Eu pedia, tire o sigilo, ministro, mostre se foi feita uma investigação, se tem assessor que, quando não está dando tiro na mulher, está lá esmiuçando a minha vida, né? Mostre ao Brasil e ao mundo o que tem. Teve que vir o Congresso americano mostrar, né? O Congresso brasileiro deveria estar muito envergonhado da sua omissão até aqui. E o que nós vimos, no meu caso e tantos outros, foi isso. Um grau de subjetivismo e arbítrio sem precedentes. Era mais ou menos assim o método do ministro Alexandre. Eu não gosto do que você escreveu, eu não gosto de você, então esteja banido da praça pública da era moderna. E por sinal, me dá aqui seu passaporte e vou congelar também suas contas bancárias, em alguns casos, como o meu mesmo, ele foi tão longe. Né? O caso do Monark talvez seja o que mais chama atenção, porque não tem crime nenhum cometido e ele mandou retirar as garantias fundamentais, coisa que bandido, homicida, traficante preserva no Brasil. Né? É absolutamente estado de exceção. Isso é coisa de ditadura, de tirania. Todo mundo sabe. E o grande papel do Elon Musk, ao fazer dessa forma, por meio do Comitê Judiciário da Câmara americana, foi expor ao mundo todo aquilo que nós já sabemos, que o Brasil não tem mais uma democracia, que o ministro Alexandre de Moraes não fundamentava coisa alguma as suas decisões, que ele não mandava tirar uma ou outra postagem, mas tirar a pessoa inteira, seja porque está replicando um convite de um evento que ele vai palestrar, seja porque é uma reportagem do New York Times, no caso do Flávio Gordon. Quer dizer, é um negócio totalmente escandaloso. Escandaloso. O mundo já sabe que o Brasil vive uma tirania e que o nosso Congresso, que vergonha, né, foi totalmente omisso ou até mesmo cúmplice. Vale notar, Paula, que várias dessas decisões, elas começam a partir de 2022, mas vários advogados que já sabem desse inferno jurídico que o Brasil está vivendo há muito tempo, sem Estado de Direito, várias atitudes começaram muito antes de 2022, né, de arbítrio e perseguição. E olha, isso tudo antes do 8 de janeiro. Então o quê? O ministro era um Minority Report, ele sabia o que ia acontecer, e tudo isso é uma narrativa também. O 8 de janeiro foi uma arruaça. O próprio Múcio e entre outros tantos, o Gilmar Mendes em Portugal, já disseram, não houve tentativa de golpe ali. Então foi uma arruaça, uma baderna. Agora, as medidas que o Alexandre tomou ali, sob sigilo, clandestinidade é uma palavra melhor, como disse o deputado Marcel Van Hatten, foram tomadas antes do 8 de janeiro. É pura perseguição e ele não esconde. Ele está dizendo aí, né, esses dias mesmo, olha, estou muito preocupado com o conservadorismo nas próximas eleições. Isso é postura de político, não de juiz da Suprema Corte. Silvio, nessa primeira rodada aqui, o que te chama a atenção nesse relatório que foi divulgado aí na noite de ontem por esse comitê do Congresso americano? Paulo, eu quero puxar o fio de onde o Rodrigo deixou, que é justamente essa situação de afastamento excepcional de garantias fundamentais. Isso aparece
em texto. Isso foi escrito, redigido, eu vou repetir. Afastamento excepcional de garantias fundamentais. Nós acompanhamos nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal pisotear a Constituição Federal em vários dos seus artigos, em vários dos seus trechos. Vamos recordar, o artigo 2º, poderes harmônicos, porém independentes entre si, isso já não existe mais na prática. Artigo 53, que trata da inviolabilidade do mandato parlamentar, isso também já não existe na prática desde a prisão do Daniel Silveira. Mas o artigo 5º da Constituição, isso nós ainda não tínhamos acompanhado. Quando ele diz afastamento excepcional de garantias fundamentais, isso não existe numa democracia constitucional. Isso tem outro nome. Acho que eu não preciso ser mais claro em relação a qual é o nome em relação a isso. Eu queria citar aqui, por exemplo, uma manifestação feita pelo jurista, pelo palestrante Fabrício Rabello no Twitter. Ele faz uma longa explanação com muita base técnica e jurídica em que ele fala sobre justamente este ponto, né? A Constituição Federal apenas permite suspensão excepcional de garantias individuais em 2 hipóteses, né? Ou praticamente uma: estado de defesa e estado de sítio. Não é disso que se trata. Não era isso que estávamos acompanhando. Vamos lá, vamos avançar aqui então quando se trata, por exemplo, de uma cautelar. Não há previsão no Código de Processo Penal para tal. E aí diz aqui de forma técnica o Dr. Fabrício Rabello: nenhuma das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, prevê a suspensão de manifestações públicas em redes sociais. Porque esse foi o apontamento em relação ao Monark, por exemplo. Estamos falando de redes sociais. Desse modo, impedir a manifestação de pessoas nas redes sociais sem estarmos num estado de defesa ou num estado de sítio, ou ainda sem cuidar do cometimento de crime objetivamente identificado, porque não foi tipificado nenhum tipo de crime, afinal de contas, é uma medida sem respaldo legal, sem respaldo constitucional. Isso não existe em democracia. Isso que nós acompanhamos, revelado nos Estados Unidos, na Câmara de Representantes, vamos seguir no tema, isso não existe em democracia constitucional. Existe em outro lugar, em outro regime. Elon Musk, dono da rede X, vai depor à Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos, sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A audiência está marcada para ocorrer em 8 de maio na Comissão de Relações Exteriores. Musk vai discutir o caso que ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Os arquivos revelaram decisões do ministro ordenando que as redes sociais suspendessem os perfis de políticos e também de ativistas de oposição investigados em inquéritos sob sua relatoria no Supremo. Nesta quarta-feira, pouco depois da divulgação do relatório, o empresário Elon Musk se manifestou. Em resposta à publicação de um usuário que criticava as condutas do ministro Alexandre de Moraes, o dono do X escreveu, abre aspas, "A lei quebrou a lei", fecha aspas. Já em outra publicação, Musk afirmou que os dados revelados pelos deputados republicanos a respeito da suspensão de perfis de representantes eleitos determinadas por Moraes violam a legislação do Brasil. Em conversa com aliados brasileiros, Elon Musk disse acreditar que os Estados Unidos poderão impor sanções políticas e econômicas ao Brasil por causa do que o empresário chamou de ditadura em curso, praticada por Alexandre de Moraes, em conluio com o governo Lula. Ana, acho que essa publicação do Elon Musk aqui, né, a lei quebrou a lei, diz muito sobre o momento que estamos vivendo agora. Paula, exatamente o tema do meu artigo dessa semana. Agora, quando você mergulha nessas 541 páginas, chega até a dar um nó no estômago, tamanha barbaridade que você lê ali, né? Barbaridade que você normalmente aprende em cursos de história, nessas páginas nefastas aí desses regimes totalitários. E aí, Paula, eu queria trazer um ponto aqui, que nessas páginas tem uma expressão usada ali muitas vezes, o seguinte, abro aspas, tá?
ordens que vieram de uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Essa tal assessoria especial de enfrentamento à desinformação é citada várias vezes, várias vezes. Aí você pergunta, né, quem faz parte desse grupinho soviético, né, de enfrentamento à desinformação? É o Ministério Público? É a PGR? É a Polícia Federal? Não. Essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação é um grupinho dentro do TSE. Exatamente. E o que mais impressiona, né, que o TSE, como um órgão julgador dos nossos caminhos eleitorais, ou seja, eles são juízes, eles agem contra como é a justiça, né? A justiça é inerte no mundo, né? A justiça ela precisa ser provocada. E aí você vê que ali, nessas 541 páginas, não existe a resposta de uma justiça eleitoral a alguma provocação, seja do Ministério Público ou da Polícia Federal, enfim. É a justiça atuando de ofício o tempo todo. Então, fica muito claro que se não é o Alexandre de Moraes a determinar, a agir fora dessa inércia do judiciário, outros juízes ali, eles também agem de ofício. E aí eu peguei um nome aqui, que está ali, porque Alexandre de Moraes, claro, é o mandante, né? É a grande cabeça ali do TSE, mas tem um nome que aparece muito ali, que é do juiz Marco Antônio Martins Vargas. Marco Antônio Martins Vargas, que é juiz auxiliar da presidência do TSE. É aquela história, né, que nós vimos, né, nos julgamentos de Nuremberg. Eu só estava cumprindo ordens, eu só estava cumprindo ordens. Então você vê o nome desse juiz, Marco Antônio Martins Vargas, em várias situações, demandando, ordenando exatamente as mesmas inconstitucionalidades proferidas por Alexandre de Moraes. E aí, né, mais uma vez, né, uma justiça que saiu da sua inércia e que hoje é a vítima, o investigador, a polícia, o Ministério Público, o juiz, não dá, né? A lei violou a lei. Piotr, a Ana ressalta aí alguns pontos, né? Ela que leu aí, se debruçou sobre as 541 páginas da justiça atuando de ofício, atuando por conta própria. Já é uma questão aqui para a gente comentar. E outra, ela chama a atenção desse órgão aí criado no TSE, que na verdade acabou desaguando no CIED, que nós tanto falamos aqui. É uma formalização agora, né? Porque é o seguinte, eu também me chamou a atenção dessa assessoria, Ana, e eu fui atrás do seguinte, lá em 2019 foi criado o Programa de Enfrentamento à Desinformação. É uma iniciativa lá de 2019 que se tornou permanente em agosto de 2021 pelo presidente do TSE à época, que era o ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2022, foi criada essa Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação na gestão do ministro Fachin. E agora, então, o ministro Alexandre de Moraes criou o tal do CIED, que é o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Enfrentamento da Democracia, né, que a gente comenta tanto aqui. Então, começou lá em 2019 e a gente percebe que foi escalando dentro do TSE a criação desse órgão de fiscalização aí de conteúdo na internet. Eu só vou voltar então à primeira notícia que você nos trouxe aqui, Paulo. Dentre aquele dinheiro que o governo agora vai gastar com as agências de publicidades, uma das intenções é a fiscalização de supostas notícias falsas. O governo vai usar dinheiro do contribuinte, o governo, que tem que executar, por isso o nome dele é executivo. Ele vai usar o dinheiro do contribuinte para ficar fiscalizando o que as pessoas publicam.
jornalistas inclusive. Este governo, Silvio vai me ajudar aqui na lembrança, criou na Petrobras do governo Lula, se não me engano, o segundo governo Lula, o blog da Petrobras, sim, que corrigia notícias de jornalistas, divulgava as perguntas que os jornalistas faziam. Ou seja, é da gênese deste governo. Lula 2, agora Lula 3, repete Lula 2. Vai fazer o que com essa fiscalização, com as informações levantadas? Vai mandar o que para a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia? Aquela excrescência jurídica? Aquela aberração no Executivo? Porque, veja só, o governo criou um negócio chamado Procuradoria. Procuradoria acusa, investiga. O governo não faz isso. O governo faz o trabalho que, obviamente, é permitido por lei e propõe coisas que, por acaso, ele acha que precisam ser feitas, mas não abarcam na atual legislação ao Congresso, e o Congresso vai, obviamente, autorizar ou não e fiscalizar o que está sendo feito. Mas volta à questão. A gente está vivendo um momento aqui, não é de hoje, né? Vamos voltar a 2022, um pouco antes da eleição. Nós tivemos um movimento lá na Escola de Direito da Universidade de São Paulo, a famosa Escola do Lago de São Francisco, aqui no centro da cidade de São Paulo, em que aquele monte de juristas todos, eu não consigo imaginar que aquela gente não estava entendendo que no Brasil tinha problemas na forma como a Justiça, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, estavam lidando com pessoas acusadas, ou seja, sem o devido processo legal. Sem, obviamente, tudo que está previsto no Estado Democrático de Direito, sem levar em conta a Constituição do país. Uma das frases daquela Carta pela Democracia, aliás, a carta chama-se, deixa-me ver, Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Qual era o Estado Democrático de Direito que existia no país naquele momento? Eles visavam apenas o que eles chamavam, abre aspas, de ameaças ao processo eleitoral e sempre estavam indicando ali o governo federal, naquele momento de Jair Bolsonaro. Mas veja só que coisa, numa das frases eles dizem o seguinte, a nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Qual ordem democrática estava existindo em todas essas revelações que foram apontadas tanto no Twitter Files quanto agora que o Congresso americano traz, que nós estamos denunciando há tanto tempo aqui? Esses juristas estavam aonde? Pegando goiaba na goiabeira? Porque eu posso dizer que isso não tira a consciência, porque eu adoro goiaba e comi muita goiaba na goiabeira. Então isso não tira a consciência, alguma outra coisa eles estavam fazendo. Eu estou falando de juristas renomados. Eu não estou dizendo que eles não tinham direito de assinar carta. Claro que tem, nós defendemos a liberdade de expressão aqui. Agora, conscientes que são do Estado Democrático de Direito, o pacificado aqui no Brasil, esqueçam o Congresso americano, por hora. Eles acham que nós estávamos vivendo uma normalidade a que vinha do TSE e do Supremo Tribunal Federal? Por que tão silentes até agora? Porque eu não vi manifestação ainda. Eles escreveram uma nova carta? Esse é o momento de uma nova carta. Senhores, agora sim, me chamem que eu também assino. Esta sim, faço questão. Ou seja, a coisa se perdeu de um tanto, as referências, eu estou falando de pessoas, inclusive, e claro que não estou generalizando, muitos juristas não assinaram essa carta, inclusive se manifestaram contrárias a ela, da forma, porque eles quiseram levar 2022 para os anos 70. Não tem absolutamente nada a ver. Em 2022 nós tínhamos um executivo que era vigilantemente fiscalizado pelo Congresso Nacional e de forma até arbitrária pelo Supremo Tribunal Federal. Lá nos anos 70 nós tínhamos uma ditadura, estávamos sob a vigência do AI-5. Não se compara 2022 com os anos 70. Nada, não façam isso, não reescrevam a história, não vamos permitir. Então a minha pergunta é, esses senhores agora vão reagir? Pode escrever uma nova carta, é um bom começo pelo menos. O Silvio, só trazendo aqui, 116 mil telas acompanhando o S Sem Filtro nesse momento. E o pessoal aqui do chat, muito antenado, lembraram que a Ana chamou a atenção do nome do desembargador Marco Antônio Martins Vargas, que aparece várias vezes nesse documento, nesse relatório aí que foi divulgado pelo Comitê do Congresso Americano, Silvio. E olha só, o pessoal aqui do chat bem lembrou, que foi esse juiz que proibiu a realização da cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana para Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro.
Coincidências da vida, né, Paula? Olha só, eu queria só fazer um rapidíssimo adendo ao que o Piotto trouxe sobre essa proliferação de a Ana também, de órgãos de assessoria, anexos, apensos, tribunais, procuradoria de defesa da democracia, contra a desinformação. Tudo isso é inconstitucional. Eu quero ver provar que isso é constitucional. Vou dar um exemplo. Quando foi criado esse novo Centro de Combate Integrado à Desinformação, não me lembro agora, Paulo, a sopa de letrinhas que o Alexandre de Moraes criou. É um TSE para chamar de seu, como bem lembrou aqui Augusto Nunes ao longo desta semana. Quando ele criou esse órgão, ali durante o anúncio, estavam lá Ricardo Lewandowski, órgãos da polícia, mas estava lá o advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias de outrora. E ele olhou para o Bessias e disse: a AGU será uma espécie de braço jurídico deste órgão eleitoral que criamos. Onde está escrito isso na Constituição? O artigo 131 da Constituição Federal, que trata da agência da Advocacia Geral da União, é explícito. A AGU é um órgão de consultoria e assessoramento jurídico da União, do presidente da República, sem se misturar a nenhum outro poder. Como é que ele pode assessorar um tribunal eleitoral? Qual é a defesa da União que está sendo feita nesse caso? E mais, se ele é o advogado-geral da União, sendo quem é, inclusive, ligado ao PT, ele é alguém que pode ser considerado imparcial num certame eleitoral, dentro do jogo da disputa na urna? É evidente que não. Isso só prova que existe, mais uma vez, eu vou repetir, um consórcio de poder, uma engrenagem de poder, aliada a uma engrenagem de censura em curso no Brasil, e o resumo de tudo isso que eles estão criando é Ministério da Verdade. Gente, só para a gente esclarecer a sopa de letrinhas aqui, CIED é Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Pronto, aqui. Rodrigo Constantino, quero te ouvir também. O Elon Musk, então, deve ser ouvido na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos no próximo dia 8 de maio. O que a gente pode esperar aí da participação de Elon Musk no Congresso americano, consta? Um pouco mais de intensidade no maçarico que ele ligou no cangote do ditador Alexandre, né? É curioso que o presidente do STF, Barroso, chegou a insinuar que podia ser uma bravata, e depois que o Twitter Brasil, né, a plataforma X, disse que ia aquecer com as decisões judiciais no país, houve uma chuva de eufóricos militantes petistas dizendo que o Elon Musk tinha arregado, né? E alguns de nós falamos, olha, calma, que não é bem assim, né? Ele sabe que o jogo tem que ser jogado num campo mais sério, com árbitros mais neutros, e não no campo do Brasil, onde o árbitro não só torce para um dos times, como marca pênalti ilegal, e se o Lula bater errado, ele ainda vai lá e diz que foi gol, né? Então é com isso que nós estamos vivendo. Ele não arregou, ele não estava de bravata, né? Ele tem uma estratégia, ele é um dos homens mais ricos do mundo, ele faz foguete da marcha ré, tem o carro elétrico mais bem sucedido do planeta, ele não é alguém que fez fama e sucesso imitando focas. Então, é um herói nacional, o Elon Musk hoje, ele está peitando um sistema corrompido, né, autoritário ao extremo. E veja, quando ele ameaça que o Brasil pode entrar no rol de ditaduras como a Venezuela e passar a sofrer sanções, ele está falando muito sério. Se a coisa seguir caminhando nessa toada e o Donald Trump voltar à Casa Branca, eu não tenho a menor dúvida de que isso estará na mesa. O Brasil poderá, como representante que ele já é e quer ser cada vez mais do eixo do mal, ele poderá sofrer sanções, sim, porque ele está flertando com o Irã, com a Rússia, com a Venezuela, contra Israel, Ucrânia, o Ocidente em geral. E os Estados Unidos não costumam gostar muito desse tipo de postura. Além disso, é importante dizer que existem mecanismos, instrumentos na lei americana para punir ditadores mundo afora. E a vida desses ditadores, tipo a do Putin, tanto que o Putin não pode pisar no Brasil hoje, né? A vida desses ditadores fica muito complicada. Eu acho que o Alexandre devia se inteirar um pouco melhor, né, sobre o Magnitsky Act, por exemplo, de 2012, com base no Sergei, com esse nome russo, Magnitsky, Sergei Magnitsky, né, que era um contador que denunciou o esquema da ditadura russa, foi assassinado. E em 2012 tivemos esse ato, então, para punir ditadores que desrespeitam os direitos humanos básicos
nos Estados Unidos e vários outros países, né? E em 2016 isso foi estendido. Então, se os Estados Unidos resolvem colocar alguém como Alexandre de Moraes num hall desses, ele não tem mais vida. O Barroso já não vai mais poder frequentar daqui a pouco Nova York ou nem mesmo Miami. Esse pessoal está cada vez mais numa bolha, com a Globo defendendo os seus arbítrios. Vai restar para eles Brasília, Caracas e Havana. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou bloquear quase 30 perfis nas redes sociais sem dizer qual crime foi cometido. A informação consta no relatório publicado na quarta-feira pela Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. De acordo com o documento, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, órgão ligado ao Tribunal Superior Eleitoral, atualmente presidido por Moraes, identificava a publicação de informações supostamente falsas nas redes sociais e acionava a Justiça. Nas 27 decisões em que determinou a derrubada de perfis, o ministro menciona a assessoria. Contudo, em nenhuma citação, o ministro esclarece quais crimes foram cometidos pelos perfis citados. Alexandre Garcia, hoje conosco, todas as sextas-feiras, muito boa noite, seja bem-vindo, hoje de volta a Portugal, né, Alexandre? Bom, primeiro eu quero ouvi-lo sobre a divulgação desse relatório de 541 páginas aí que foi elaborado, divulgado por esse Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Ontem aqui no programa Oeste Sem Filtro fizemos quase um programa temático comentando a gravidade do teor desses documentos que foram revelados. E Alexandre, chama muito a atenção que nas decisões do ministro Moraes, que foram divulgadas, essas decisões sigilosas aí, decisões pedindo o banimento, né, a exclusão de conteúdos e de contas nas redes sociais, muitas delas foram executadas com base em pedidos de um órgão chefiado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que é essa Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, esse órgão que aparece várias vezes ao longo desse documento aí de mais de 540 páginas. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Piotto, Silvio. Olha, não saiu só nos Estados Unidos, saiu aqui na Europa também. Está todo mundo perguntando para a gente na rua. Hoje me perguntaram, a situação está feia no Brasil, né? Aí eu pergunto, Paulo, você diz assim, olha, um órgão de assessoria. Não é o Ministério Público? Olha, se não for, tem alguma coisa errada, porque a Constituição, nos artigos 127 e 129, diz que quem tem a iniciativa nisso é o Ministério Público. Mas não é só nisso que está errado. Porque a Constituição proíbe expressamente qualquer tipo de censura. A Constituição chega a dizer que não pode ser feita nenhuma lei sequer que restrinja essa liberdade. Hoje eu me encontrei lá em Belém, aqui em Lisboa, lá perto do local onde Cabral saiu para descobrir o Brasil, do lado do Mosteiro dos Jerônimos, tem uma parede toda cheia de belos azulejos portugueses, e lá estão inscritos os direitos vigentes na Europa, as liberdades. E uma delas é essa, a liberdade de expressão. A liberdade... E aí vamos nos atualizar, né? Porque tem gente que está no passado ainda. A rede social é a nova voz da democracia. As pessoas hoje não têm apenas a sua própria voz, elas ganharam uma voz digital, ganharam um mundo. Esse é o direito de falar. Agora, não precisa tutelar a gente. A gente descobre um mentiroso na rede social, a rede social tem meios para isso. Em 1 minuto a gente descobre o mentiroso. E o mentiroso é exposto, né, na sua mentira. E aí nós nos protegemos assim, não precisamos de tutores para nos proteger. Então, está tudo errado nisso aí, né? Vamos voltar à Constituição, né, que a Constituição é algo maravilhoso, porque, como já disse o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, né, a medula da Constituição é a liberdade. Então, voltemos à Constituição e tudo isso se resolve.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, parabéns pelo belo artigo de capa, Ana, foi um trabalho aí primoroso para buscar, né, trazer aí com concisão, com clareza, alguns trechos, até você comentou que foi difícil, né, selecionar os piores, melhores, né, trechos desse relatório de mais de 500 páginas, mas tão necessário para a gente entender o que está acontecendo em termos de censura e de abuso do Poder Judiciário no Brasil de hoje. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Tenho recebido algumas mensagens aqui sobre o artigo, Branca, obrigada. E algumas pessoas, por causa do artigo, resolveram baixar as 541 páginas e ler, né? Algumas. E algumas pessoas estão me dizendo, olha, ainda estou na página 100 e alguma coisa, estou chocada. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas é continuem, porque só piora. É impressionante como essas 541 páginas é um manual kafkiano, poderia ser um livro escrito por George Orwell. Por isso que a nota ontem do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os advogados têm acesso e que o que está no relatório são apenas decisões, que o conteúdo das decisões não está ali, isso não é verdade, porque ali mostra exatamente os tweets, as postagens, as respostas pelas quais os usuários tiveram suas contas derrubadas. Não foi nem o post, não foi nem uma mensagem específica. A conta, como um todo, dos usuários, as contas foram derrubadas. E isso é censura prévia, como o Alexandre muito bem colocou, está ali na nossa Constituição, está proibido. E é importante falarmos, Paula, dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Eu devia ter contado quantas vezes eu li isso nessas 541 páginas, porque foram dezenas, a assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Isso é uma agência criada dentro de um órgão que já é anômalo, né, em qualquer democracia. Nós não precisamos de um tribunal superior eleitoral, né? Até a Gleisi Hoffmann disse isso recentemente, para analisar as nossas eleições. Então, é um sub-TSE dentro do TSE criado para legislar e também agora para deixar Alexandre de Moraes aí no poder, né, dentro do TSE, já que em 2026 o presidente do TSE é o Nunes Marques, com a vice-presidência com André Mendonça, mas Alexandre de Moraes vai achar uma maneira de continuar, né, a sua batida tirânica contra a lisura, contra o debate público. Eu não diria nem a lisura das eleições, mas o debate pela lisura das eleições e transparência. Então, Paula, eu recomendo muitíssimo que as pessoas gastem um tempinho esse final de semana, mergulhem ali em algumas páginas, e a história é muito, muito pior do que a gente imagina. E precisou de parlamentares de um outro país, os Estados Unidos, para levantar a bandeira contra a censura no Brasil. Que isso sirva de lição para os nossos parlamentares, que alguns ainda andam bem adormecidos. Silvio Navarro, hoje conosco pelo telão. Boa noite, Silvio, seja bem-vindo. A Ana citou aí essa nota, né, esse esclarecimento do Supremo Tribunal Federal, que nós, inclusive, comentamos bastante ontem aqui no programa. Eles disseram, aí, aspas, né, para o STF, todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, tem acesso à fundamentação, fecha aspas, em resposta a esse relatório aí que foi divulgado. Silvio, o que a gente pode esperar aí de reação, de postura do STF daqui para frente? Essa nota foi uma nota aí protocolar, né, pro forma emitida aí pela instituição, mas será que a gente pode esperar daqui para frente da instituição STF, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes aí, que integra a corte, está exposto, né? Como bem disse a Ana no artigo dela, o rei está nu, e você também já falou isso algumas vezes aqui no programa, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, Piotto. Parabéns, Piotto, pela estreia
Alexandre. Boa noite para quem fecha a semana com a gente. Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito importante para a gente e eu fico muito feliz de ver o nome da Ana Paula Henkel na capa da Revista Oeste nesta semana, pelo que a Ana representa do Brasil fora do Brasil, pelo que o nome da Ana representa para a gente, para fora do Brasil, porque é disso que nós estamos falando. A engrenagem de censura, essa engrenagem truculenta montada no Brasil por alguns ministros da Suprema Corte e pelo Palácio do Planalto, evidentemente, que faz parte deste consórcio de poder, está exposta mundialmente. Há 15 dias, o Brasil é notícia no mundo. Semana passada, a última vez que uma consultoria fez alguma análise sobre publicações pelo mundo, o Brasil era notícia em 4.500 reportagens, em 1.500 sites. Eu imagino que esse número hoje seja pelo menos o dobro. Nós somos notícia no Wall Street Journal, na Fox News, na Times, La Nación na Argentina, na BBC, no Guardian, na Al Jazeera. Nós somos notícia no mundo inteiro. E, infelizmente, de uma forma ruim, porque o mundo está prestando atenção no que acontece no Brasil. Claro, grande parte de tudo isso, se não a maior parte, é obra de Elon Musk, que comanda a plataforma símbolo da liberdade no mundo e mostrou que no Brasil existe um censor chamado Alexandre de Moraes. É impossível responder a sua pergunta, Paula. Agora, hoje, é impossível. Qual vai ser a reação do Supremo? Não sabemos. O que a gente sabe é que o Brasil hoje, nesta sexta-feira, é muito diferente do Brasil há 15 dias. Alguma coisa aconteceu. Há uma crise nesse consórcio de governo, justamente por causa dessa exposição mundial. E também há algo acontecendo no Congresso Nacional. Eu imagino que vamos tratar disso ao longo deste programa, Paula. Mas finalizo dizendo o seguinte. A Ana foi muito feliz ao relembrar esse conto dinamarquês, o rei está nu. E ainda bem que está. Adalberto Piotto, muito boa noite. Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Ana Paula, Alexandre, seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou frisar aqui um trecho, aliás, aqui na edição da Revista Oeste está no começo, mas está lá no meio do texto também. A Ana Paula Henkel faz menção ao seguinte, exatamente a frase, que o Comitê Americano, do Congresso Americano, mostrou a gravidade e, obviamente, tudo que o Elon Musk tinha mostrado, mas, enfim, essas ações ilegais de Moraes, né, revelaram essa gravidade cometida contra nosso ordenamento jurídico e a normalidade institucional no Brasil. Essa anormalidade vem do que o Alexandre citou agora há pouco, inclusive. Ignorou-se a Procuradoria-Geral da República. Ao ignorar-se a Procuradoria-Geral da República em todos esses processos, ignorou-se a Constituição. Essa é a gravidade maior. Mas aí tem outra coisa. Nós temos uma série de afrontas a preceitos constitucionais nas decisões. Ou seja, começa errado, continua pior. Porque lá atrás, o próprio processo, né, o próprio inquérito, que na verdade foi aberto de ofício, dando uma extensão de julgamento à possibilidade do Supremo Tribunal se envolver nessa questão, que não estava previsto em lugar nenhum. O Supremo só pode julgar crimes cometidos dentro do próprio Supremo, não é o caso. O inquérito das fake news simplesmente, bom, como o ministro Marco Aurélio Mello, como já lembrou Alexandre aqui, é o inquérito do fim do mundo. Mas o que começou ruim, começou inconstitucional, foi piorando. Além de ignorar a PGR, depois se tomou uma série de medidas todas inconstitucionais, a começar de afrontar uma cláusula pétrea como a liberdade de expressão. E aí vem o Supremo nessa pretensão de tutelar, outro verbo que o Alexandre usou aqui, tutelar o cidadão brasileiro. Você acha que o cidadão brasileiro, que passou por tantas crises nesse país, não somente econômicas, mas políticas também, e chegamos até aqui, hoje nós somos uma potência que 1 bilhão de pessoas no mundo depende do Brasil. Esse é o maior soft power que alguém poderia ter. Eu estou falando de oferta de alimentos. Se você tirar do mundo o Brasil, a equação não fecha a conta, porque 1 bilhão passam fome no dia seguinte. Daí, óbvio que o brasileiro não precisa ser tutelado. Essa nação foi construída por brasileiros.
Mas respondendo, por exemplo, a saída que o STF pode ter agora, que a Paula fez menção, se tem uma coisa boa nessa história é que a solução está dentro do Brasil. E ela é conhecida desde o dia 5 de outubro de 1988. Está tudo lá, está na Constituição. Eu disse que a solução é fácil porque a Constituição já existe. Eu não estou dizendo que não seja dolorida, porque o Supremo vai ter que provavelmente fazer meia-culpa. Fará? Essa é a pergunta que obviamente todos se fazem. Mas que a solução existe, diferentemente de um país, por exemplo, que saiu, por exemplo, de um regime opressor e foi para outro regime opressor, ele não tem base do que seria uma democracia interna, ele tem modelos fora. Nós temos base do que é uma democracia aqui dentro, nós vivenciarmos essa democracia plena até 2019, quando o Supremo começou a achar que poderia fazer parte da vida brasileira, que não aquela que a Constituição reserva para esta entidade absolutamente importante. Nós defendemos a instituição. O que não defendemos e criticamos de forma veemente são os seus arbítrios, os seus excessos, as suas inconstitucionalidades. Mas vamos lá, a solução está fácil, porque nós já a temos. Agora falta coragem. Coragem para o Supremo voltar ao quadrado constitucional que a ele foi reservado pela Constituição. Pois é, Piotr, porque é uma leitura de que o ministro Alexandre de Moraes possa tentar dar um verniz institucional para as decisões monocráticas que ele mesmo tomou, né, para tentar dar esse tom e trazer a discussão para a instituição e não para a pessoa dele, ministro Alexandre de Moraes. Difícil, porque boa parte das decisões foi monocrática. Aliás, contra o que o Supremo, aí neste caso ele pode ter alguma solidariedade, se rebelou contra uma decisão recente agora, né, do Senado da República, dizendo que a decisão monocrática não pode ser usada para afrontar uma decisão do Congresso ou do presidente da República. Mas está assinado, Alexandre de Moraes. Bom, se está assinado, ele tem que responder. Aliás, tinha coisa que estava assinada, ele teria pedido, segundo o depoimento de Elon Musk, para, não diga que fui eu, o que ainda é pior ainda, nunca vi sentença judicial ou decisão judicial apócrifa. Não existe um negócio desse. Alguém assinou e tem que ser responsabilizado por isso. Mas, de novo, a solução está na Constituição e ela é nossa. O ministro Alexandre de Moraes disse na última quarta-feira que vai se autoprocessar por bullying. A declaração, em tom de brincadeira, ocorreu durante a votação sobre o uso de trajes religiosos que cobrem a cabeça em fotos oficiais usadas em documentos. Um problema prático alguns véus muçulmanos, eles pegam a testa, eles deixam só a sobrancelha para baixo. Bom, burca, todos estamos de acordo que não pode. A burca sim, obviamente, mas a burca não é um véu, né? A burca é uma vestimenta inteira, então nem entraria na tese, né? O véu muçulmano, eu sempre imagino, às vezes até ver um princípio de cabelo, né? Que são vários tipos. Eu cito até no voto, não sou especialista, nem em cabelo, nem em véu. Nem em islamismo, nem em cabelo. Né? Mas há véus que pegam até desde aqui. Ele fez bullying. Eu vou me autoprocessar por bullying. Olha aí, ministro Toffoli, já não está sozinho. Eu antecipei o ministro Toffoli. Colocaram o inquérito. E aí, Silvio, um clima tranquilo ali nessa sessão do STF, discussão aí sobre o uso de burca. Quero te ouvir. Ô, Paula, sabe qual a sensação? Eu não vou entrar no mérito, evidentemente, do que estava sendo discutido ali, né? Nem se trata disso. É de um riso nervoso. A impressão que fica é de um riso nervoso. Eu vou repetir o que falei agora no comentário anterior. Pela primeira vez, a engrenagem de censura imposta no Brasil, e isso tudo está debaixo, essa discussão está debaixo, por exemplo, de um inquérito que tem 5 anos, o 4871. Hoje, no Brasil, as pessoas sabem o número de inquéritos. Os jornalistas conhecem os inquéritos. Tem o 4871, 5 anos, tem o 4874, as milícias digitais. Olha o que nós estamos debatendo hoje no Brasil. Então, eu acho que hoje, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal está exposto como nunca, né, depois de muito tempo, e esses ministros todos também não estão bem entre si. Eu acho que a semana também termina com alguns recados.
Vide a forma e o comportamento do atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que, consequentemente, é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, no voto em relação à punição a juízes da Lava Jato. O voto dele foi o voto de Minerva, que balizou a derrubada do voto do ministro Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião. Ou seja, Barroso foi coerente à sua história e reagiu ao grupo majoritário hoje da Corte, formado por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o novato Flávio Dino. O clima ali não é bom. O que a gente ouve em Brasília é que o ministro Luiz Roberto Barroso anda preocupado. Não à toa, essa semana, para Arthur Lira, o gabinete dele admitiu esse telefonema, disse que foi uma conversa institucional para evitar uma crise maior entre os poderes. Afinal, Arthur Lira tem à mão a possibilidade de pautar uma CPI de abuso de autoridade, que tem a digital do deputado Marcel Van Hatten, que conduziu o coleta de assinatura. Então, assim, há uma tentativa, talvez, de retornar a Corte à normalidade constitucional e institucional. E aí, a gente assiste um riso nervoso. Eu vou resumir assim, é o que me pareceu. Piotr, eu não sei se todo mundo que estava acompanhando esse vídeo conseguiu captar, porque logo, bem no finalzinho, o ministro Gilmar Mendes diz essa frase que a gente, inclusive, inseriu aqui na nossa tarja, está exibida aqui na tela. Ele fala que vai colocar o colega no inquérito. Bem no finalzinho, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, mas nós estávamos justamente comentando isso. Que é logo no finalzinho desse vídeo que a gente exibiu. Eu, primeiramente, vou me juntar ao Silvio. Eu acho que a Corte está tentando passar um ar de normalidade. Ah, não, tá tudo... Não, não tá. E ali tem, sim, risos nervosos, eu concordo com o Silvio. Mas essa frase do ministro Gilmar Mendes é a parte mais preocupante. Ele usa os inquéritos que são ilegais, os inquéritos que são excessivos, os inquéritos que ceifam a liberdade de expressão, que pregam a censura prévia, aliás, na verdade aplicam censura prévia, exatamente esses inquéritos que calaram dezenas, 150 pessoas que estavam nas redes sociais, que foi exatamente o objeto da divulgação lá do Twitter Files dos jornalistas, depois mais também o que o Elon Musk tem divulgado e agora do Congresso americano. Esses inquéritos, por exemplo, estão pessoas que continuam presas ali e que os advogados não têm acesso aos autos. Ali nesses inquéritos, que ele diz assim, vai se colocar no próprio inquérito, fazer jocosidade com isso, ainda mais o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes tem uma escola de direito, se não me engano acho que é o IDP em Brasília, no momento em que o país vive esta tensão, e não estou me referindo à tensão da divulgação desse relatório do Congresso americano, isso é só uma consequência, estou falando, vou voltar à expressão que a Ana usou, dessa anormalidade institucional no Brasil, de um Supremo completamente anabolizado, ou auto-anabolizado, sim, também por ineficiência, incompetência, omissão do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, mas essa jocosidade, recato faria bem. Aliás, o ministro Teori Zavascki voltou à rede social, uma entrevista em que ele diz, ele era muito recatado, mas naquele momento institucionalmente ele se manifestou para pregar recato, que o juiz deveria parar de dar entrevistas. Veja só que ponto chegamos, né? O ministro teve que se dar o direito de fazer uma entrevista, de dar uma entrevista, para dizer, olha, um juiz tem que parar de querer aparecer demais. A publicidade dos autos é uma coisa, outra coisa é o procedimento do juiz. Recato faria bem ao Supremo Tribunal Federal. Autoanálise, sim, né? Volta à Constituição, para citar uma vez mais. Alexandre, que leitura a gente pode fazer aí dessa cena que a gente acabou de acompanhar, dessa votação no plenário na última quarta-feira? Pois é, o ministro Moraes dizer que se autoprocessaria é quase uma ironia que chega perto do deboche, porque ele está dizendo, olha, só falta fazer isso. Porque eu já estou processando pessoas que me ameaçaram, né? Pessoas do 8 de janeiro que disseram que iriam enforcá-lo, queriam matá-lo, queriam jogá-lo na rodovia Brasília-Goiânia, né? Ele sendo vítima, ele também é o juiz, também é o investigador, também tomou a iniciativa de fazer o processo, com aquele processo inquérito do fim do mundo, né, que começou lá com Dias Toffoli.
que o atribuiu sem nenhum sorteio como relator. E aí desenvolveu essa coisa estranha, não tem nada a ver com o devido processo legal. Aí ele se fala em processar, é só o que está faltando, porque todo o resto já foi feito, é só o que está faltando. E, para a gente lembrar um fato histórico, Paris, janeiro de 2005, aquele hebdomadário, né, o Charlie Hebdo, foram brincar com o islamismo. Também é perigoso, estão fazendo graça, mas é perigoso. O advogado do ex-deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, protocolou nesta sexta-feira no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil um pedido de afastamento imediato de seu presidente Beto Simonetti. A solicitação ocorre depois da divulgação de documentos pelo Congresso americano que demonstram a atuação da OAB contra a liberdade de expressão de advogados. Entre as razões apresentadas para o afastamento, Faria destaca a participação da entidade no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED. Segundo o advogado, essa ação representa uma tentativa de institucionalizar a censura nas redes sociais. Além disso, foi revelado um pedido de inclusão de advogados inscritos em um inquérito específico, o que é visto como um ato ilegal e uma violação dos princípios da OAB, que deveria proteger os seus integrantes. Piotr, em relação a essa última questão, né, de que a OAB pediu a inclusão de advogados no inquérito, seriam alguns membros, alguns integrantes da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. A OAB chegou a denunciar ao Supremo Tribunal Federal pedindo a inclusão de alguns membros que são advogados num dos inquéritos. Veja a que ponto chegamos. Vamos lembrar de alguns fatos recentes. Naquele dia 8, ou no dia 9, nós tivemos o exército do país, alguns membros do exército, mas tropas do exército prendendo brasileiros. Ou seja, o exército contra o seu próprio povo. Chama atenção. Recentemente nós estamos vendo a justiça do país, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, contra a legislação do país, contra a Constituição do país. Essa criação do CIED, por exemplo, é contra o TSE, além de ilegal, porque está se sobrepondo. Na prática vai se sobrepor ao TSE. Isso é uma ilegalidade. Mas vamos lá. Aí agora a gente descobre que a OAB não bastasse toda a omissão durante todo esse processo na defesa de princípios elementares que estão na Constituição da cidadania. A OAB, que frise-se, é importante dizer, tem uma história na proteção, na defesa da democracia e na proteção dos direitos dos brasileiros. Está na história da própria OAB, ou seja, a OAB pode olhar para si própria e aprender com o seu passado como deveria ser. Agora chega a notícia que a OAB... pode colocar alguns advogados que não gostamos, coloca nos tais inquéritos que são ilegais. Óbvio que a OAB, no mínimo, sabe ler os integrantes da OAB, da direção nacional da OAB. Sabem muito mais que ler, sabem ler o direito. Sabem que os inquéritos foram todos tomados, são ilegais. Isso é uma discussão, digamos, já pacificada no país. Continuam porque nós temos um Supremo ainda ativista. E que agora, diante de tudo que está acontecendo, muito possivelmente, eu espero que provavelmente, isso tudo vai se alterar e vai voltar apenas à normalidade constitucional, à normalidade legal, à normalidade institucional. Mas a gente está vendo, não bastasse a omissão da OAB em ser a OAB que todos nós aprendemos, eu aprendi sobre a OAB na escola, no papel da OAB durante o AI-5, durante a redemocratização. Eu estava na escola, isso era ensinado em escola. A escola vai ter que ensinar que a OAB, que a Ordem dos Advogados do Brasil foi omissa, que se contrariou. Pensa bem no que é isso, não é pouca coisa. E aí está indo contra advogados. A primeira função da OAB é proteger a classe, os direitos dos advogados, o direito de atuar. O advogado é justamente quem vai defender os seus direitos com a lei debaixo do braço. Chama atenção. Agora, o que não pode acontecer é a OAB simplesmente falar, não, vamos colocar isso num escaninho qualquer e enrolar. A OAB deve explicações
aos brasileiros. Ela tem a obrigação de se manifestar. Se for contrário a esse pedido, bom, tudo bem, explique por quê. Vai ter que se expor. Só não pode ficar, digamos, nas sombras da ilegalidade. Não faz, digamos, jus à história da própria instituição. Pois é, Alexandre, uma das justificativas usadas para pedir, para denunciar, pedir a inclusão aí de integrantes da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil nesses inquéritos do STF, foi aqui que queria trazer até para a sua análise, aspas, porque alguns integrantes empreenderam um tumulto contra a democracia brasileira, fecho aspas, então, para o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, para justificar esse pedido para a inclusão de alguns advogados aí no inquérito do STF. Parece que é o mesmo espírito que o Piotr acabou de lembrar do Exército. E hoje, 19 de abril, é dia do Exército. 1648, 376 anos, o povo fardado, unido, né? Os de origem indígena, os nativos, os portugueses, os africanos se uniram para defender a nossa terra do invasor holandês. Faz 376 anos. A gente lembra hoje e compara com fatos recentes, do 9 de janeiro. E a gente fica triste, não tem como. A OAB é a mesma coisa. Se eu fosse... Eu sou reserva da infantaria, por isso eu fiquei triste. Se eu fosse advogado, ficaria triste também por causa da OAB. A OAB tomando partido, sendo militante, contra advogados que defendem o devido processo legal, a democracia, a liberdade. Fora a omissão, como muito bem lembrou o Mioto. E, enfim, o topo da OAB é escolhido de maneira indireta, não é de maneira direta democrática como as OABs regionais. Esse advogado do Daniel Silveira, que está pedindo isso, desse afastamento, também está mostrando para o Senado Federal a possibilidade de uma iniciativa assim. Se o Rodrigo Pacheco não se mexe, o que fazem 80 senadores? Ou 60? Né? Ou metade mais um? Será que não podem fazer nada para tocar o que é necessário num momento de discutir uma situação grave de liberdades, de devido processo legal, mas, sobretudo, de obediência à lei maior. São todos os senadores, os integrantes do judiciário, as autoridades todas, juraram cumprir, manter, guardar, defender a Constituição. Inclusive o pessoal da OAB, não é? Ana. Então, Paula, na decisão, no relatório, né, do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, é grave o que a gente vê ali, porque ali pede, exatamente nesse caso que o doutor Paulo Faria denuncia, pede o afastamento excepcional de garantias individuais. Isso é gravíssimo. O Alexandre de Moraes, ele coloca dessa maneira, que o afastamento, só pegar aqui para ler exatamente as aspas, o Alexandre de Moraes escreve o seguinte na ordem dele: em face das circunstâncias delineadas, que seria ali, né, os perfis, né, dos advogados conservadores debatendo a nossa política, em face das circunstâncias delineadas, é imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Nós sabemos muito bem que no Brasil
Até traficantes têm as garantias individuais respeitadas, mas aqui nesse caso que o doutor Faria traz, o Alexandre de Moraes pediu o afastamento excepcional, ou seja, a quebra da Constituição, aquele tweet do Elon Musk, a lei violou a lei. E aí logo depois o Moraes também manda a Polícia Federal intimar várias pessoas ligadas à organização, como o presidente Geraldo José Barral Lima e o vice João Alberto da Cunha Filho, além de, pasmem, além da suspensão de todas as atividades jurídicas exercidas e o bloqueio das contas nas redes sociais. Mas não, está tudo normal, as risadinhas continuam nas sessões do Supremo Tribunal Federal, como se nada disso estivesse acontecendo. Que bom que o doutor Faria é um advogado, um homem de coragem, que não se ajoelhou ao sistema e não vai ser calado. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.